Bom, gente, a gente estava estudando então geometria espacial, os fatos básicos de geometria espacial, para depois a gente fazer algebrizar, né? Fazer a geometria analítica. E a gente está, então, a gente estava estudando o capítulo 17 e falamos aí que a gente vai estudar agora quais são os fatos que a gente não pode, que tem que servir para nós como conjunto de axiomas, como conjunto de verdades que a gente deve saber para trabalhar com geometria espacial. E a gente estava, então, a gente tinha visto por último esse fato que a gente chama aqui de 8, que é, dados dois planos no espaço, ou eles são paralelos, ou eles se interceptam segundo uma reta. Em outras palavras, se a interseção de dois pontos distintos contém um ponto, então contém mais um, sendo a sua interseção exatamente a reta determinada por esses dois pontos. Então, a gente viu que não existe a possibilidade de dois planos se interceptarem só num ponto, né? Se eles se interceptam num ponto, eles se interceptam segundo uma reta, né? E a parte 9, o fato 9, diz respeito às posições relativas de plano e reta. Dados um plano e uma reta, ocorre exatamente uma entre as seguintes situações. Ou a reta está contida no plano, ou a reta fura o plano, intercepta o plano num ponto, ou a reta está paralela ao plano. Então, dados uma reta R e um plano π, das três, uma. Ou seja, das três situações seguintes, ocorre exatamente uma. A primeira é, você tem o plano π e a reta R contida em π. Então, R está contida em π, que é a mesma coisa que falar que a interseção de R com π é a própria reta R, né? Um subconjunto. R é um subconjunto de π, portanto, a interseção entre eles é o próprio conjunto R, o próprio subconjunto R. A segunda parte, a segunda situação que pode ocorrer é se você tem uma situação de transversalidade. Então, você tem o plano π aqui e você tem a reta R furando o plano π num ponto P. Então, eles são transversais. A interseção da reta R com o plano π é o ponto P. Então, R é transversal a π, significa que é a mesma coisa que dizer que a interseção de R com o plano π é um ponto. Nesse caso, é o nosso ponto P aqui. Então, a situação de transversalidade. E a terceira situação que pode ocorrer, é a reta estar paralela ao plano π. Então, você tem um plano π e uma reta R que é paralela ao plano π, que é a mesma coisa que dizer que a interseção de R com π é vazia. A interseção vazia. Certo? E a próxima parte aí é a definição de perpendicularidade. Perpendicularidade entre uma reta e um plano. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Definição de perpendicular. Fato 10 diz respeito à definição de R perpendicular ao plano π. Uma reta R perpendicular ao plano π. Se, então, isso aqui é uma definição. Se para toda reta S contida no plano π, para qualquer reta S do plano π, o ângulo entre R e S for exatamente 90 graus. Isso significa que R tem que ser ortogonal, né? Tem que fazer 90 graus com todas as retas do plano π. A situação de perpendicularidade de reta e plano é muito conhecida nossa, porque basta a gente pegar um plano e falar que ele é o chão, entre aspas, e depois pegar uma reta na direção vertical. Vertical agora assume um significado relativo, relativo ao que a gente chamou de chão, né? O que a gente chamou de plano π e a reta R. Então, plano R e π são transversais e, mais ainda, o ângulo de R com qualquer reta do plano π, essa, enfim, né? Alguma que passa por P, são todos 90 graus. E um teorema, a gente tem uma facilidade aí, né? Que é um resultado, porque ficar olhando, verificando o ângulo da reta R com a reta S para todas as retas S do plano π possíveis, não dá. Então, o teorema diz o seguinte, é uma condição suficiente para que
R e π sejam perpendiculares, basta que R seja perpendicular a U e R seja perpendicular a V para U e V concorrentes no plano π. Então, se eu tiver um par de retas U e V concorrentes no plano π que sejam ambas perpendiculares a R, então R é perpendicular a π. Basta que eu tenha R fazendo 90 graus com um par de retas concorrentes em π. Então, esse é o caminho, é a parte fácil. Então, o que isso vai significar? Olha só, em termos de vetores, vai. Cada reta tem um vetor diretor. Então, o vetor diretor de U, né, se a gente pegar o vetor diretor de U, e o vetor diretor, esse aqui é o vetor diretor da reta V, vai. O vetor diretor da reta V e o vetor diretor da reta U, eles são ambos perpendiculares ao vetor diretor da reta R. Então, o vetor diretor da reta R, para a gente saber que ele é perpendicular ao plano, basta que ele seja perpendicular a dois vetores diretores não paralelos do plano. Em termos de vetores, vai ser essa situação. Agora, a gente já falou que não falou, mas eu falo agora, a palavra perpendicular, né? Então, a palavra perpendicular, ortogonal, normal, tudo significa 90 graus. Mas a palavra perpendicular, ela é restrita a objetos que se interceptam. Então, perpendicular é restrito a objetos que se interceptam. Então, por exemplo, se a gente tem interseção se eu tenho duas retas que são perpendiculares, significa que elas são concorrentes e o ângulo entre elas é 90 graus. Mas a gente pode ter ângulo de 90 graus entre retas, mesmo as retas sendo reversas. Bom, se as retas são paralelas, o ângulo é zero, né? Mas se as retas são reversas, você escolhe um ponto de uma reta, por ali você traça uma reta paralela à outra. Então, se você tem a reta R e a reta S, você escolhe um ponto A de R, por ali você traça uma reta S' paralela a S, e se o ângulo aqui por 90 graus, elas também são ortogonais, né? Então, aqui nesse caso você tem perpendicular, que também está certo falar ortogonal, e aqui se tem as retas são ortogonais. Não são perpendiculares porque elas não se interceptam. Mas isso faz pouca importância. Isso tem pouca importância. Vamos lá para o que de fato segue. Que esse aqui são 11 e 12. Olha só. Dados uma reta R e um ponto P, por P existe um único plano perpendicular a R. E dados um plano π e um ponto P, por P existe uma única reta perpendicular a π. Isso quer dizer o seguinte, olha só, em termos de desenho. Então, olha só, dados um ponto P e uma reta, e deixa eu ver lá como que é, e uma reta R, então existe um único plano π por P, um π perpendicular a R. Então é o seguinte, ó, se você dá uma reta R e um ponto P, existe um único plano π que é perpendicular a R. E, dualmente falando, se você tem um ponto e um plano, olha só, tanto faz se o ponto P estiver na reta R, também existe só um plano perpendicular a R por P. Esse funciona do mesmo jeito, independente da posição relativa do ponto P e da reta R.
E aqui a mesma coisa, dados um ponto P e um plano π, existe uma única reta R, perpendicular a π, R por P, né? Vamos deixar igualzinho. Um R perpendicular a π. E a situação é bem similar, dado um plano π e um ponto P. Por aqui existe uma reta R perpendicular a π. E, de novo, se o ponto P está no plano π, então a reta também existe, também é única, só que agora a interseção dela é o próprio, com o plano é o próprio ponto P. Então, também independe da posição relativa de P e π, do plano e do ponto. Então, isso significa que a gente, com isso, veja bem, a gente consegue determinar planos através de um ponto por onde ele passa e uma direção perpendicular. Direção normal. Vai ser o vetor normal. Um ponto e um vetor normal vão definir um plano no espaço. E a gente consegue determinar retas. Existe uma única reta, dado um ponto e um plano normal, um plano perpendicular, né? Não é tão usual a gente determinar retas assim, mas é possível. Ok? Mais alguns fatos, a gente está terminando, ó, 13, 14, 15, 16 aí. Então, 13, duas retas perpendiculares ao mesmo plano são paralelas. A gente vai desenhar assim, se você tem um plano π e duas retas R perpendicular a π e S também perpendicular a π. Se são duas retas perpendiculares a π, então elas são paralelas entre si. Fato muito natural. Significa que a direção vertical em relação a um dado chão é única, né? Todas as direções verticais são paralelas entre si. O fato 14 é uma espécie de dual disso também, que dois planos perpendiculares a uma mesma reta são paralelos. Dois planos são paralelos se não se encontram, a gente já tinha visto. Então, o fato 14 diz mais ou menos isso. Ó. Veja, se eu tenho uma reta R e dois planos perpendiculares a R, eles são... Vou fazer esse desenho melhor. Se eu tenho uma reta R e eu tenho um plano perpendicular a R por aqui, vamos pensar, que é pontilhadinho, π1 perpendicular a R, e eu também tenho um plano π2 também perpendicular a R, então significa que π1 e π2 são planos paralelos. π1 é paralelo a π2. Significa que, em outras palavras, se eu determinei uma direção que eu chamo de vertical, existe só uma direção possível para o chão. Ele pode estar em níveis elevados. Funciona como lajes do mesmo prédio. Chão, né? Enfim, você vai empilhando planos paralelos ao longo da direção, todos eles perpendiculares à direção vertical. É isso aí. Né? Existe, para cada direção que você chama de vertical, existe um único possível direção do chão. Vou pedir desculpa aí, ó, pessoal. Vou voltar aqui e falar o desenho. Então, a gente já tinha falado isso, né? Duas retas perpendiculares ao mesmo plano são paralelas entre si. E agora, dois planos perpendiculares à mesma reta são paralelos entre si. Então, dada uma direção vertical, você tem uma única direção possível para os chãos, né? Para o chão, para a laje, tal, todos os planos empilhados, paralelos e perpendiculares à mesma direção dada. Então, dada uma reta, eu sei todos os planos paralelos e perpendiculares a ela. Basta definir o lugar por onde ele passa. Voltando para o texto, ponto 15. É um ponto importante porque fala o seguinte: dado uma reta e um ponto, não está em R, não está nela, existe uma única reta perpendicular ali. Tá? Então, fato 15.
dados uma reta R e um ponto A não pertencente a R, então você tem uma reta R e um ponto A, existe um único ponto B em R, tal que as retas AB e R são perpendiculares. Ou seja, existe uma única reta por A que intercepta R num ponto aí. Em outras palavras, né? Em outras palavras, existe uma única reta S, que é essa reta que eu desenho de amarelo aqui, pelo ponto A, com S perpendicular a R. A interseção da reta S com a reta R é o ponto B. Ele é chamado de projeção ortogonal de A sobre a reta R. Então, projeção ortogonal de A sobre a reta R é o pé da perpendicular desde A até R. É isso. Isso também funciona assim, olha só. Se por um acaso, tá certo? O ponto A estiver no plano, vamos pegar na reta. Se você tem a reta R e você tem o ponto A pertencente a R, então A é a própria projeção do ponto A sobre R. Aqui o problema é o seguinte, não vai existir uma única reta perpendicular nesse caso. Existem muitas, né? Por exemplo, existem pelo menos duas, né? Porque se existe um plano perpendicular por aqui, existem pelo menos duas retas perpendiculares por a reta R. Então, a existência da reta perpendicular por a reta R não é única, mas a existência desse ponto, que é a projeção ortogonal de A sobre R, é única. Então, ele é a sua própria projeção ortogonal quando ele está no objeto onde você está projetando, em cima do qual você está projetando, que é a reta R. E, finalmente, dois planos são ortogonais. O que são dois planos são ortogonais? A gente fala que dois planos são ortogonais, né? Alfa é perpendicular a beta, perpendiculares, ortogonais, dois planos que se interceptam, portanto a gente pode usar a palavra perpendicularidades, se ao tomarmos uma reta R perpendicular a alfa e S perpendicular a beta, então R é perpendicular a S. Olha só, o que acontece é o seguinte, se você tem uma interseção de dois planos, alfa e beta, eles se interceptam segundo uma reta. E você pega uma reta R perpendicular a alfa e uma reta S perpendicular a beta, elas não precisam ser perpendiculares, R e S, mas elas são ortogonais. O ângulo entre elas é 90 graus. Então, se você tem dois planos que são perpendiculares, se suas direções normais são perpendiculares. Em geral, é assim que a gente vai calcular ângulo entre dois planos. A gente calcula o ângulo entre suas direções normais. Isso é uma definição, né? Cada plano vai ter uma direção normal única, e a gente olha para o ângulo formado para essas direções normais, e é assim que a gente define planos perpendiculares. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essas coisas têm que ser estudadas, tem que fazer alguns desenhos, tem que dar alguns exemplos, e que a gente vai usar para o próximo passo, que é definir, lembrar, né, as definições de pontos e vetores, tudo que a gente já sabe, como somar, como representar por matriz, como fazer produto escalar, que é para calcular ângulo, calcular distância, agora em R3 em vez de R2. Tá bom? Então, é isso aí. Depois, próximo passo, a gente está junto de novo.